Fala galera, beleza? Professor Chove hoje para falar sobre polaridade das moléculas. Bom, em aulas anteriores nós trabalhamos com a polaridade das ligações, então agora fica um pouquinho tranquilo de você entender a polaridade das moléculas, já que a polaridade das ligações é um dos fatores determinantes para nós conseguirmos obter então a polaridade de uma molécula. Bom, basicamente é o seguinte, nós faremos uso da mesma teoria que foi feita para se obter a polaridade de uma ligação, que é a teoria do vetor momento dipolo. Só que a diferença é que lá nós traçávamos um vetor para cada ligação. Como assim, professor? Eu analisava ligação por ligação, então eu precisava traçar apenas um vetor. Traçava o vetor para a ligação, analisava se era polar ou não. Na verdade, se eu tracei, ela era polar. Se não havia possibilidade de traçar, ela era apolar, tá? Então era mais ou menos isso. Bom, aqui nós vamos trabalhar com o vetor momento dipolo resultante. Professor, como isso funciona? O momento dipolar resultante vai funcionar da seguinte maneira. Você, para aplicar essa teoria e gerir essa polaridade molecular, necessita de ter ali o conteúdo de geometria molecular muito bem consolidado aí na sua cabeça. Se você não viu ainda a nossa aula, vou deixar um link aqui em algum espaço do vídeo para que você possa assistir a nossa aula de geometria molecular, tá? Bom, por que você vai precisar de geometria molecular? Para determinar essa polaridade da molécula, é necessário que você faça a estrutura de Lewis dela e que essa estrutura siga a sua geometria. Feito isso, você vai traçar um vetor para cada ligação da sua molécula. Então, trace um vetor para cada ligação da sua molécula. Inclusive um vetor para os elétrons livres que estão no átomo central. Ah, professor, mas eu tenho uma dúvida nisso. Então, beleza. Não precisa do elétron livre não, porque eu vou dar algumas dicas no final que vão facilitar a sua vida. Trace um vetor para cada ligação da sua molécula. Feito isso, efetue a soma desses vetores. Porque a partir dessa soma, você vai ter duas possibilidades. Quais são elas? Se essa soma vetorial não gerar um vetor resultante, quer dizer então que o seu momento dipolar resultante é igual a zero. Se ele é igual a zero, a sua molécula é apolar. Agora, se essa soma vetorial gerar um vetor resultante, quer dizer que o seu momento dipolar resultante é diferente de zero. Portanto, a sua molécula será polar. Como você pode observar nesses exemplos que vão aparecer aí na tela para você. Observa que nessas imagens nós temos algumas moléculas que apresentam vetores nas suas ligações. E que a partir dessa soma vetorial, considerando a geometria, nós conseguimos então perceber se vai haver uma soma vetorial gerando um vetor ou não, se esses vetores vão se anular. Como, por exemplo, nós temos uma molécula aí, CCl4. Observe que tem um vetor para cada ligação. E se você observar, todos esses vetores vão se anular. Um vetor vai se anulando com o outro. Ou seja, não vai gerar um vetor resultante. Portanto, a minha estrutura é apolar. Já em outro exemplo que aparece na tela para vocês, que é o NH3, nós temos vetores na molécula que, ao serem somados, provavelmente, com uma grande certeza, melhor dizendo, gerará um vetor resultante. Opa, gerou vetor resultante? Gerou. Então a minha molécula é polar. Só quero deixar uma observação antes da gente continuar. Muito cuidado. Os exercícios podem te perguntar especificamente a polaridade de uma molécula e a polaridade de uma ligação. Então tome bastante cuidado. Como, por exemplo, no CCl4, que a gente acabou de trabalhar com ele aí. O CCl4 é uma molécula apolar, porém as suas ligações são polares. Então toma bastante cuidado, porque os exercícios gostam de brincar com essa polaridade de ligação e molécula. Agora algumas dicas importantes aí para que vocês possam resolver os exercícios com uma facilidade, uma rapidez maior, já que é o que os processos cobram de vocês, né? Fazer questão aí em 3 mirabolantes minutos. Então bora lá então. Primeira dica, toda substância simples, ela vai ser apolar com exceção do ozônio. Então não se esqueça disso. Os íons ou compostos iônicos são estruturas que são polares. Não se esqueça disso também, é muito importante.
Moléculas do tipo AX, o que isso significa? Moléculas que são biatômicas, mas que são formadas por átomos de elementos diferentes. Sempre serão polares, isso também é uma regra aí de modo geral. De modo geral também, nós podemos dizer que moléculas que possuem elétrons livres no átomo central são polares. Da mesma forma, de um modo geral, eu posso falar aqui mais duas coisas de modo geral. Posso falar que moléculas que não têm elétrons livres no átomo central e que todos os seus ligantes nesse átomo central são iguais, são moléculas apolares. E por fim, aquela frase que você escuta de todo professor que inicia orgânica: todo hidrocarboneto é apolar. Então essas são dicas importantíssimas para que você consiga ter uma agilidade maior, um raciocínio mais rápido na hora de resolver o seu exercício. Falando em exercício, para a gente não fechar aqui só comentando, vamos resolver um exercício rapidinho? Bora lá então? A molécula do OF2 é polar e a molécula do BeF2 é apolar. Isso se deve a, letra A, diferença de eletronegatividade entre os átomos nas respectivas moléculas. Letra B, geometria molecular. Letra C, tamanho dos átomos ligados ao flúor. Letra D, grande reatividade do oxigênio em relação ao flúor. E, fato de o oxigênio e o flúor serem gases. Presta bastante atenção nessas duas estruturas. O que diferencia elas é que, no caso do OF2, é uma molécula que possui 3 átomos de 2 elementos diferentes. No caso do BF2, também é uma molécula de 3 átomos de 2 elementos diferentes. A diferença é um detalhe. Na estrutura do OF2, nós teremos elétrons livres no átomo central, fazendo com que a sua geometria seja angular. Então, quando ocorrer a soma vetorial, vai acontecer a geração de um vetor resultante. Então, por isso, eu justifico a polaridade da molécula. Já no BeF2, nós temos uma estrutura em que o átomo central não possui elétrons livres, tornando essa estrutura linear, fazendo com que os vetores que serão traçados nas ligações sejam anulados. Portanto, a estrutura é apolar. Então, o que melhor justifica essa característica é a letra B. A geometria molecular das moléculas foi o que determinou aqui a diferença de polaridade. E olha só, as dicas que eu dei agora podem ser usadas aqui. O OF2 não tem elétron livre ao redor do átomo central? Polar. Opa, professor, e o BF2? Não tem elétron livre ao redor do átomo central. E os ligantes são iguais. Portanto, apolar. Para você que ficou até aqui, até o final, se você quiser saber, existe também uma regrinha, né, sobre nuvens eletrônicas e átomos iguais. É uma regrinha quase que macete, eu não gosto bastante de trabalhar com ela, mas às vezes pode te ajudar, que é mais ou menos o seguinte: você vai contar quantos átomos iguais você tem ao redor do seu átomo central e contar também quantas nuvens eletrônicas você tem ao redor do seu átomo central. Só que você tem que tomar cuidado com um detalhe, porque para essa regrinha funcionar, você tem que considerar que uma nuvem eletrônica é um par de elétrons, uma ligação simples é um par de elétrons, uma ligação dupla, que todo mundo imagina que são 2 nuvens eletrônicas, a gente considera que é uma nuvem eletrônica também, tá? Uma tripla, uma nuvem eletrônica, uma coordenada, uma nuvem eletrônica. Então, para essa regra funcionar, considere um par, uma nuvem. Uma ligação covalente simples, uma nuvem. Uma ligação covalente dupla, uma nuvem. Uma ligação covalente tripla, uma nuvem. Uma coordenada, uma nuvem. Você vai contar então a quantidade de átomos iguais ao redor do átomo central e a quantidade de nuvens eletrônicas, seguindo essa orientação que eu te dei agora, ao redor do átomo central. Aí é mais ou menos o seguinte: se a quantidade de átomos iguais for igual à quantidade de nuvens eletrônicas, sua molécula é apolar. Se a quantidade de átomos iguais for diferente da quantidade de nuvens eletrônicas, polar. Olha para você ver que doido. Toda a polaridade de molécula e de ligação está sempre girando em torno de igual e diferente. Quer ver só? Ligações entre átomos diferentes, polar.
Ligações entre átomos iguais, apolar. Vetor, a soma vetorial deu igual a zero, apolar, a molécula. Se a soma vetorial deu diferente de zero, polar, a molécula. Nessa última regrinha bônus que eu comentei com vocês aqui agora, se a quantidade de átomos iguais for igual à de nuvens eletrônicas, apolar. Se a quantidade de átomos iguais for diferente da de nuvens eletrônicas, polar. Então basta ter atenção que não tem como dar errado. Fechou? Bom, pessoal, é isso então. A aulinha hoje sobre polaridade das moléculas. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo. Teve dúvida, quer dica? Solta aqui no comentário que a gente tá aqui para ajudar. E compartilha esse vídeo aí, velho. Joga esse vídeo aí pra galera. Fechou? E não se esqueça, antes de ir embora, lembrando vocês, além daqui do YouTube, nós estamos também nas redes sociais. Procura a gente aí, segue em todo canto. E nas plataformas de áudio. Então assiste, segue, escuta, solta like. Tamo junto aí, velho. Em todo lugar que você tiver, a gente vai estar também para tentar te ajudar. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima.